Boa noite a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a 11ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Gostaria que o senhor secretário fizesse a leitura das moções de congratulações. Moção número 111, também da vereadora Cláudia, de congratulações ao Centro Espírita de São Roque pelos 118 anos de sua fundação em alusão ao Dia do Espiritismo. Vereadora doutora Cláudia. Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, deixo meu boa noite a todos e todas aqui presentes. Parabenizo os demais vereadores pelas indicações, todas muito bem colocadas, muito inspiradas em exemplos realmente importantes. Eu tenho duas moções, senhor presidente, e eu gostaria que elas fossem lidas em sua íntegra e peço autorização antecipadamente para depois poder debatê-las usando a tribuna. Moção número 111, de congratulações ao Centro Espírita de São Roque pelos 118 anos de sua fundação em alusão ao Dia do Espiritismo. O berço do Espiritismo foi a França, no século XIX, quando Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, iniciou uma série de estudos sobre a manifestação dos espíritos. Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, sessões de contato com espíritos de pessoas mortas. Em março, completou 154 anos de sua morte, ou o desencarne, morte de seu corpo material para a passagem ao plano espiritual. Entre as principais obras de Kardec estão o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, toda embasada no Evangelho de Jesus, tanto que um dos lemas é que, fora da caridade, não há salvação. Os espíritas também acreditam em Deus como inteligência suprema, autor das leis da natureza e criador do universo. O Brasil é considerado o país com a maior nação espírita do mundo, com aproximadamente 3,8 milhões de brasileiros que seguem oficialmente o espiritismo como doutrina, de acordo com o Censo Brasileiro de 2010. Um dos principais nomes do espiritismo do Brasil foi Chico Xavier, conhecido por ser um dos médiuns mais influentes no país, responsável por fazer psicografia de diversos espíritos. De acordo com o livro São Roque de Outrora, de Joaquim Silveira Santos, editado por Demétrio Vecchioli, segunda edição, São Roque e Merlot Comunicação, 2012. As religiões, dois sacerdotes amigos de São Roque, os começos do espiritismo e do protestantismo. Abre aspas, o espiritismo. Creio que a primeira manifestação do espiritismo se deu ali por volta de 1880, quando se mudou para essa cidade o negociante Bernardino Anastácio Eurique de Carvalho, que mirou primeiro na casa da Rua 13 de Maio, pertencente hoje aos herdeiros do senhor Luiz Vilaça, e depois na em que esteve até há pouco a loja das Casas Pernambucanas. Tinha família numerosa e foi amicíssimo de seu primogênito, Chiquinho Eurique. Amizade que se consolidou na nossa convivência na escola normal, onde ele se formou em 85, ano em que me matriculei. Outra filha sua, Dona Amélia, faz parte da turma de candidatos daqui aos exames de concurso aberto em 85, conforme relatei no capítulo anterior. Sei que também professoras foram outras duas filhas, Dona Terezinha e a esposa do professor Edmundo Lisboa. Os outros filhos eram ainda pequenos quando ele daqui se mudou. O senhor Bernardino fazia sessões espíritas em sua casa, sendo ele mesmo médium. Nunca as presenciei e nem sei se eram concorridas. Lembro-me, porém, que elas assistia o senhor Vicente Júlio, meu concunhado mais tarde, o qual relatava em família as peripécias das sessões, mas sem se mostrar inclinado para o espiritismo. Esta inclinação veio-lhe depois por um motivo emocional. Perdera o filho mais velho, o Agripino, já moço, e achava-se nesse estado de depressão moral que só pode ser bem avaliado por quem por ele passou, quando conversando com o senhor Batuíra, espiritista exaltado. Este o convenceu de que a morte não extinguira o filho idolatrado, cujo espírito ele via presente ali ao lado do pai. Data daí a sua conversão ao espiritismo. Seguiu-se mais tarde a adesão de seu genro Otaviano Palhano e de outros, como o senhor Júlio César, Credo Negrelli, Alexandre Belde, Firmino Lopes Fragoso e, se bem me recordo, o senhor Bento Pereira. Com esses elementos construiu o primeiro centro espírita, de que eu tinha frequentes notícias pelo senhor Otaviano, mas não sei qual o número de adesões nem a ordem que estas se deram. Por esse tempo iniciava-se a construção da estação
Mairinque e a leva de trabalhadores, quase todos vindos do estado do Rio. Havia grande número de espíritas, o que veio dar impulso ao movimento local. Lembro-me bem, pela repercussão que tiveram, das sessões realizadas em casa do Sr. Fragoso, o qual morava nas proximidades da estação. Uma filha solteira, parece-me que chamada Sofia, servia de médium, e às sessões assistia algumas vezes, com muitos outros curiosos, a convite e por instância do Sr. Fragoso. O guia da médium, segundo os princípios da seita, era o espírito de um advogado que se chamava, ao que me lembro, Dr. Vasconcelos. Esse espírito começou, certa ocasião, a ditar uma novela, cuja redação se prolongou por muitas sessões seguidas. A moça ditava e o Sr. Júlio César escrevia. Notava-se esta particularidade interessante, que, caída a médium em estado de transe, começava a ditar exatamente no ponto em que ficara na sessão anterior, e isso sem que se fizesse a leitura do que estava ali até escrito. Era, aliás, um conto de trecho e narração muito simples, e acredito que Dona Sofia fosse capaz de escrevê-lo em estado consciente. Histórico do Centro Espírita de São Roque. Revista Histórica. Loja Maçônica Labor. Lançamento 2014, volume 1, 1914 a 1930, capítulo 2, página 14. Abre aspas. As principais influências de lojas e entidades da Fundação Labor. O Centro Espírita de São Roque. É encontrada também a participação de fundadores da oficina numa das mais antigas instituições da cidade, o Centro Espírita de São Roque. Credo Negrelli, Antônio Basílio de Moura, Antônio Mátua, Alexandre Belde, Antônio Marcos Monteiro e Henrique Schultz foram irmãos fundadores da Labor, que contribuíram efetivamente nos primeiros anos de atividade daquela entidade. Além desses, também tomavam parte dos trabalhos do Centro Espírita o cofundador Bento Antônio Pereira e também outros irmãos como Júlio César de Oliveira, Martinho Oemeyer, Alberto Ferreira, Joaquim Ferreira da Silva e Lindolfo Teixeira Pinto. Dos 10 nomes que constam da ata de fundação do Centro Espírita, de 22 de janeiro de 1905, 3 eram maçons da loja Labor. Bento Antônio Pereira Martinho Oemeyer e Credo Negrelli, que na época assinava Baptista Negrelli. Credo foi presidente do Centro Espírita por muitos anos, quando não ocupava a presidência da entidade. Fazia parte da diretoria, ora com um posto relevante, ora presidindo dos grupos espíritas subordinados ao centro. Martinho Oemeyer e Antônio Basílio de Moura também ocuparam a presidência da entidade entre os anos de 1905 e 1921. Alexandre Belde, Antônio Matua e Henrique Schultz, fundadores da Labor, também tiveram importante participação nas administrações do Centro Espírita, ocupando cargos de menor relevo. Fundação do Centro Espírita de São Roque, de 22 de janeiro de 1905. Fundadores: Vicente Júlio de Oliveira, Manuel Alves, Otaviano de Carvalho Palhano, Martinho Oemeyer e Bento Antônio Pereira. Assinaram a lista de presença: Júlio César de Oliveira, Jorge Henrique Estevu, Batista Negrelli, Antônio Memite, Michele Crisólia, Bento da Silveira Melo, Vicente Coscarelli, Sudônio Ramos de Oliveira, José Correia, Antônio Arnóbio, Bernardino da Costa, Bernardino Ramos de Oliveira e José Inácio. Endereço atual do Centro Espírita de São Roque, Rua Henrico Delacqua, 166, Centro São Roque. Nesse contexto, diante do relevante trabalho realizado pelo Centro Espírita de São Roque, com mais de um século de existência, sempre atuando com estudos filosóficos e religiosos, com estudos da moral e responsabilidade social por meio dos livros dos Espíritos e do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Além disso, durante bom lapso de tempo, o Centro Espírita de São Roque ofereceu sopa aos mais carentes, bem como sempre entregou aos mais necessitados cestas básicas, cestas de Natal e fraldas. Atualmente atende 30 famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira, pois a caridade é a alma do Espiritismo, pois ela assume todos os deveres das pessoas para consigo mesmo e para os seus semelhantes, esforçando-se a cada dia para ser melhor do que foi ontem. Assim, apresento aos nobres pares esta moção de congratulações para celebrar o Dia do Espiritismo ao Centro Espírita de São Roque. O dia 18 de abril foi definido pela Lei 14.354, de 30 de maio de 2022, como o Dia Nacional do Espiritismo, data escolhida para homenagear o dia do lançamento da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no ano de 1857. No mesmo sentido, a Lei Municipal 5466, de 27 de junho de 2022, de minha autoria, no caso da vereadora Cláudia, inseriu no calendário oficial de eventos da Estância Turística de São Roque o Dia Municipal do Espiritismo, a ser celebrado anualmente no dia 18 de abril. Lito. Muito obrigada, senhor secretário.
Como foi dito na leitura, esse centro espírita tem 118 anos de constante atuação. Ele foi fundado por pessoas que foram importantes na política de São Roque, e esses dados foram levantados de documentações que encontram-se na Biblioteca Pública Municipal. A maior vantagem de você poder enaltecer, neste momento, esse centro, não é fazer apologia do espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, mas é principalmente enaltecer o trabalho de pessoas que, ano a ano, décadas, jamais desistiram de um ideal, feito por amor ao próximo. Para o espiritismo, onde não existe ser melhor que o outro, mas melhor que si mesmo, sempre e a cada dia, superando as suas dificuldades, descobrindo-se eventuais sombras para que nelas as luzes possam ser lançadas, merece o nosso reconhecimento. É um centro pequenininho que fica na Henrico de Lacqua, em frente à delegacia de ensino. Basta passar na frente que vejamos o número de pessoas que ali se socorrem, seja para um passe, seja para receber alimento, seja para receber um conselho, seja para receber um abraço amigo, porque, por vezes, isso é tudo que se pode dar e, por vezes, isso é tudo que se precisa receber. Nesta noite, eu peço aos senhores que votem favoravelmente a essa moção. O Dia Nacional do Espiritismo, o Dia Municipal do Espiritismo, mas principalmente porque Deus está em todas as religiões, porque o que importa é o que se faz, e o que se faz nessa casa espírita é seguir a máxima deixada por Jesus, é a máxima compilada no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não bastam as preces, não bastam as palavras, necessárias são as obras, pois mais sagrados que lábios que falam são mãos que fazem. Eu peço aos nobres pares que reconheçam a importância do trabalho dessa casa na cidade de São Roque, pelos relevantes serviços prestados. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente. Bom, são várias moções e eu quero cumprimentar os autores das moções e aqueles que hoje recebem essas congratulações. Cumprimentar também a doutora Cláudia, novamente, com a moção em relação ao centro espírita. Fui até ali, soprei um negócio no seu ouvido, né, Cláudia? Que algumas vezes frequentei o seu centro espírita, e quando comecei, falei para o meu pai era vivo à época, falei, eu estou indo no centro espírita. Ele falou, eu sempre fui. E comentou que ele frequentava esse centro espírita que hoje você está homenageando, né? Então, me traz uma recordação muito importante. Parabéns, 118 anos, não tem nem o que se falar, né? Muita credibilidade. Eu que agradeço, vereador. Vereador Marquinho Arruda. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que estão nos assistindo. Vou ser muito breve. Quero aqui parabenizar todas as moções. Ao Oswaldo, ao Centro Espírita, a quem eu conheço há muitos anos também, a todo o trabalho que ali é feito. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereador Toninho Barba. Boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar todos os vereadores que hoje estão cedendo essas honrarias, que são honrarias que representam a pessoas que fazem um trabalho social, que elevam o nome do nosso município, São Roque. A doutora Cláudia, tanto o Centro Espírita, em nome aqui, eu quero falar em nome do Oswaldo, porque eu também já frequentei alguma época, em um momento difícil, sempre era reconfortante
para mim lá, e como a gente fala, para mim, Deus sempre está onde existe bondade, portanto, sempre é um momento reconfortante quando você está numa situação difícil. Todas as palavras do bem vêm para nos ajudar, para nos crescer espiritualmente. Eu agradeço vocês estarem aqui para receber essa moção de congratulações. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora doutora Cláudia. Levanta aí. Valdo, entra aí. Pesquisa dentro da prefeitura. Faltou. Minha cabeça também veio você, entendeu? Ah.